Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Evandro Marques por aqui para a resolução aí de mais uma questão aí. Hoje uma questão do Programa de Ingresso Seriado Misto, o famoso PISM, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Chegando para a gente a questão número 10 do PISM ano 2022 sobre propriedades da água. Legal? A maioria dos seres vivos apresenta limites de tolerância para a temperatura bem definidos. Fora desse limite ocorre a morte ou o metabolismo cessa. A água possui um importante papel para ajudar a evitar variações bruscas de temperatura no corpo dos organismos. Quando a temperatura está muito alta, a água absorve grande quantidade de calor, para passar do estado líquido ao gasoso. E isso faz com que os organismos que vivem em terra firme possam evitar o superaquecimento. Por outro lado, quando a temperatura está muito fria, a água no corpo dos organismos demora a liberar o calor, evitando que se formem cristais dentro das células. Texto aí do Marto e Amabis, e ele pede que características ou propriedades da água este texto faz referência. Na letra A, galera, ao alto calor latente de vaporização e ao elevado calor latente de fusão da água, respectivamente. Na letrinha B, ao alto calor latente de fusão e a propriedade de condensação, respectivamente. Letrinha C, ao calor específico da água e a propriedade de coesão, respectivamente. Na letra D, ao elevado calor latente de fusão da água e ao alto calor latente de vaporização da água, respectivamente. E na letra E, as propriedades de coesão e adesão, respectivamente. E aí, o que você marcaria aí nessa questão? Hum? Pensou? Olha, aproveitando aqui uma dica, hein, galera? Propriedades da água têm aparecido com bastante frequência nos mais variados processos seletivos, viu? Vale a pena dar uma estudadinha nisso aí. E aí aproveita, fica aí, assiste o vídeo até o final, onde a gente vai dar aí alguns conceitos importantes aí para a resolução de questões similares a essa. Vamos lá? Vamos ver então a questãozinha? Vamos ver o que ele pede, o que ele cita para a gente ali no enunciado. E ele coloca aqui para a gente, né, moçada, olha, que quando a temperatura está muito alta, a água absorve grande quantidade de calor para passar do estado líquido ao gasoso. Gente, a passagem de material do estado líquido para o estado gasoso é a chamada vaporização. Então, se a água precisa de muito calor para passar do estado líquido ao gasoso, eu posso pensar que a água apresenta um elevado calor de vaporização. Olhando as alternativas, olha, letrinha A, ok, né? Ele fala em respectivamente, então na letra B, calor latente de fusão não é aquela propriedade que a gente está vendo. Depois ele fala que em calor específico não tem nada a ver com a história. Calor latente de fusão já eliminamos. E coesão e adesão, que não tem muita relação com isso, né? Então, praticamente já temos a resposta, né, galera? Letrinha A aí. Mas vamos voltar lá no enunciado para a gente ver. Isso faz então com que os organismos que vivem em terra firme possam evitar o superaquecimento. Depois, a outra propriedade. Quando a temperatura está muito fria, a água no corpo dos organismos demora a liberar calor, evitando que se formem cristais dentro da célula. Gente, de líquido para sólido, porque cristal é sólido, é solidificação. Como de sólido para líquido, fusão. E aí entra um conceito, galera, que a gente aplica aqui o chamado calor latente de fusão. O que seria esse calor latente de fusão? A quantidade de calor que um determinado material precisa de receber para passar do estado sólido para o estado líquido ou de liberar para passar do estado líquido para o estado sólido. E ele fala que a água, né, demora a liberar esse calor, ou seja, a água apresenta um elevado calor também de fusão. Além dela apresentar um elevado calor de vaporização, ela precisa de ganhar muito calor para que as moléculas do estado líquido passem para o estado gasoso. O enunciado deixa claro que a água demora a liberar calor, né? Então ela demora a solidificar, o que indica para a gente que ela tem um elevado calor latente de fusão. Que é esse calor latente de fusão? É a quantidade de calor que uma substância precisa absorver para passar do estado sólido para o líquido, ou a quantidade de calor que uma substância precisa de liberar para passar do estado líquido para o sólido, que é o caso da questão. Né? E a outra propriedade, que era a primeira, o calor latente de vaporização, que é a quantidade de calor que uma substância precisa absorver para passar do estado líquido para o estado gasoso. Portanto, né, para essa questãozinha aí da UFJF, letrinha A, bonitinha para ela. E aí,
um minutinho a mais aí para a gente falar um pouquinho de coesão e de adesão. Olha esse desenhozinho aqui, galera. Esse desenho veio lá na questão, numa prova do vestibular da Unesp em 2017, vestibular de meio de ano, né? E nesse esqueminha, olha, ele mostra aqui coesão, ele mostra adesão. Coesão, né? É a atração aqui entre uma molécula de água e outra molécula de água, enquanto a adesão é a atração entre uma molécula de água e uma outra substância, ou aqui, por exemplo, a paredezinha de um tubo. E aqui entra uma coisinha que eu gostaria muito de aproveitar para falar com vocês. Essa força de adesão, galera, ou seja, essa força existente entre a molécula de água e as paredes, por exemplo, de um tubo bem fininho, permitem, por exemplo, que a água consiga subir pelos tubos, por exemplo, do xilema lá na planta. Legal? O fenômeno da capilaridade. A capilaridade é a subida de um líquido, né, por um tubo fininho. E isso só é possível graças às forças de adesão entre as moléculas do líquido e a parede desse tubinho. Bacana? E coesão, atração existente entre moléculas daquele mesmo material. No caso, água com água. Perfeito? Legal? Se você gostou, deixa aí o seu likezinho. Se não estiver inscrito, aproveita e inscreva no canal e compartilhe aí com seus colegas. Ajude a fortalecer o nosso canal. Toda semana tem questão, tem short, tem sempre aí algo para enriquecer o seu conhecimento, para que você possa aí fazer cada vez melhor as provas aí de vestibular e Enem. Fica com a gente. Até a próxima, gente.